Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química, e eu vou resolver com vocês um problema de um trocador de calor de tubo concêntrico com correntes contrárias para resfriar óleo lubrificante com água. E o grande objetivo aqui é obter o comprimento do trocador de calor para que a temperatura de saída do fluido quente seja de 60 graus Celsius. Bem, qual é a ideia desse trocador? Primeiro vamos conversar sobre o entendimento do trocador. A gente está falando de um tubo concêntrico com correntes contrárias, o que implica que a gente está falando de um tubo e dentro dele tem um tubo menor. E é isso, né? Você passa ou fluido quente ou fluido frio, de acordo com o sistema dentro ou fora, né, do tubo menor, e na região anular você passa o outro. Para esse problema, eu quero tratar o resfriamento de óleo lubrificante, o que implica que o óleo necessariamente é o fluido quente e a água vai ser o fluido frio. Para esse problema, então, é dado no enunciado a taxa mássica da água, tá? Então eu sei que a água é o fluido frio, né? C para mim é o fluido frio. Esse fluido frio é o que passa pelo tubo menor e na região anular é o que passa o óleo. Então eu deixei aqui marcadinho. Aqui eu tenho o fluido frio atravessando essa região com o tubo na parte mais interior, né? E na região anular é onde passa o óleo, nessa região. E, portanto, aqui o óleo é o fluido quente, eu vou marcar ele com Hzinho, e o fluido frio eu vou marcar com C. Tá? Também eu tenho informação de taxa mássica do fluido quente. Bem, o que mais que eu tenho? O enunciado também me indica que o trocador de calor tem parede muito fina, e, portanto, isso indica que eu vou poder desprezar o efeito de condução na parede. Além disso, é indicado que o exterior do trocador do tubo é muito bem isolado. Então, toda essa parte de cá, né, do tubo, ela é isolada. Tá? Isso vai, na verdade, trazer algumas consequências mais para frente, mas a gente vai conversar daqui a pouco. Bem, o que mais que a gente tem? A gente tem o diâmetro interno, tá aqui, o diâmetro externo, está aqui. E além disso, a gente também tem a temperatura de entrada do fluido quente e a temperatura de entrada do fluido frio, né? Como especificação do problema, eu quero que a temperatura na saída do fluido quente seja de 60 graus Celsius. Bem, sendo corrente contrária, eu sei que na saída de uma das linhas, seja fluido frio ou fluido quente, vai ter a entrada do outro fluido, seja frio ou quente. Então, eu sei que se nessa configuração, nesse desenho que eu coloquei aqui, o fluido frio está saindo aqui, quer dizer que é a região onde o óleo está entrando. E esse daí que é o princípio fundamental. Bem, como é que a gente parte esse problema? Eu preciso buscar a propriedade física. Aqui, na verdade, se trata de um problema de convecção interna. De cara, dá para perceber, sendo que a convecção em um tubo simples, né? E o outro tubo é um tubo com região anular. Então, eu já sei que são essas físicas que a gente vai ter que enfrentar. E para escoamento interno, a gente sempre trabalhou com as propriedades avaliadas na temperatura média de entrada e de saída. E aqui não vai ser diferente. Então, o que eu já fiz? Eu já fui e busquei as propriedades do óleo, uma vez que a gente tem a especificação das temperaturas desse problema. Eu peguei a temperatura de entrada, a especificada de saída, 80 graus Celsius, e eu fui buscar as propriedades físicas nas tabelas que tem nos apêndices. Então, a gente tem que fazer isso, não tem jeito, tá? Só que eu preciso disso daí também para a água. Para a água a gente tem um problema. Por quê? Para a água, eu não sei a temperatura de saída. Então, é uma dúvida que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai criar uma estimativa. Eu vou pegar, e repare, estimativa, se você quiser pegar, chutar outra coisa, pode chutar, não tem problema. Mas eu vou pegar e vou dizer, olha, eu acho que a temperatura vai ser 35 graus Celsius. A temperatura média, no caso, né? E isso daqui eu vou deixar bem marcadinho, que é uma estimativa. Para eu lembrar que eu tenho que conferir, né? A estimativa não tem jeito. E aí, com isso, eu posso seguir para a tabela de propriedades físicas e obter esses valores. Eu vou anotar aqui para você. CP, lembrando, hein? Se essa temperatura tiver em valores intermediários da tabela, não tem jeito. Você tem que interpolar. Sem choro. Então, CP, eu fui lá na tabela, peguei e deu isso daqui, viscosidade é 725 vezes 10 a menos 6, Newton segundo, metro quadrado. Peguei também a condutividade térmica, que é 0,625 watt metro Kelvin. E eu peguei também o número de Prandtl. O número de Prandtl está aqui, 4,85. Perfeito. E a gente vai fazer os cálculos da temperatura de saída do fluido frio usando a análise da taxa de calor. Eu vou pegar e vou abrir aqui o formulário, esse formulário aqui do trocador de calor, e lá no topo a gente percebe que existe sim a ideia do balanço, tá? Esse balanço aqui é válido quando a troca de calor é sempre sensível, e a gente consegue fazer uma igualdade entre todo o calor que é transferido pelo fluido quente tem que ser aquilo que o fluido frio recebe. E repare, para compatibilizar os sinais, a gente inverte aqui o ΔT no cálculo, né, do calor para o fluido frio. E o que eu vou fazer é resgatar essa expressão. Vou colocar aqui, na verdade eu já coloquei aqui. Deixa eu marcar aqui. Então, tá aqui. E com isso, eu posso... repare que para o fluido quente eu tenho todas as variáveis, eu tenho taxa máxima, eu tenho CP, eu tenho as temperaturas, então com isso eu consigo pegar e calcular a taxa de calor. 85,24 watt. Perfeito. E o que eu posso fazer nesse lado da expressão? Eu posso manipular a equação e deixar de uma maneira explícita a temperatura de saída do fluido frio. E foi isso que eu fiz. Então vai ser TCO igual álgebra aqui, tá? Sem medo. Taxa de calor, MC, CPC. Qual é o grande lance aqui? Esse cara daqui foi estimado de uma maneira sacana. E a gente vai ter que conferir. E aí, uma vez que você pega, faz essas contas aqui, você tem todos os valores agora, isso daqui vai dar 40,2 graus Celsius. E isso, na verdade, é muito bom. Por quê? Porque eu sei que a temperatura que entra no fluido frio é 30. Pela minha estimativa, 40 é o que sai, 40 graus Celsius é o que sai. E, portanto, essa estimativa aqui, que não foi sacana não, eu já sabia, mas ela foi ótima. Tá? Então, bateu direitinho. Caso não seja, o que você tem que fazer? Claro, você tem que chegar e repetir o procedimento. Então, você faz uma nova estimativa da temperatura usando, né, claro, o valor que você obteve e refaz o procedimento. Tá? Faz parte do jogo. Esse daqui é um problema que efetivamente utiliza, na verdade ele fornece, e você consegue calcular, todas as temperaturas do trocador. Então, é muito, mas muito mais fácil você utilizar a metodologia LMTD. Então, para fazer os cálculos, eu sempre vou, na verdade sempre, nesse problema aqui, eu vou adotar a LMTD para realizar as deduções, né? Bem, o que tem de característica dessa metodologia? É que a gente utiliza uma expressão de taxa com base na área de troca térmica, um coeficiente global
e o ΔT logarítmico. O que eu trouxe aqui para vocês? Bem, repare que a gente está considerando que é um fluido com parede fina e, portanto, o coeficiente global de troca térmica ele não leva em conta os efeitos condutivos e, portanto, eu fico com um sistema em série da convecção interna ao tubo e na convecção externa, considerando o efeito, né, a análise na região anular. Então, é como se eu pensasse, a troca térmica ela vai acontecer do quente para o frio, e eu tenho um coeficiente de convecção dentro do tubo interno, e eu tenho nessa superfície aqui também. Então, quando a gente monta o sistema em série, essa daqui é a análise das resistências em série, considerando o cálculo do H interno ao tubo e o H na região anular, externo ao tubo mais concêntrico, né? Só que eu não tenho nenhum desses carinhas. Então, esse trabalho, na verdade, esse exercício aqui, tem como desafio justamente isso. Eu quero saber quem é esse cara, eu quero saber esse cara, mas eu vou segurar um pouquinho, porque antes eu quero discutir agora sobre a área. Bem, a área de troca térmica aqui eu posso, na verdade, olhar novamente para o desenho, mas fica bastante claro que o diâmetro está associado ao diâmetro interno, né, do tubo interno, perdão. E, portanto, eu sei que a área de troca é o perímetro, π vezes d, vezes o comprimento do tubo. E repare, uma vez com essa expressão, esse daqui é a minha incógnita, é quem eu quero obter, tá? Então, diâmetro a gente tem, π eu espero que você tenha. E por último eu quero falar sobre o ΔTLM. O ΔTLM, ele tem essa expressão. Repare que quando você vai para o formulário do trocador de calor, inverti os índices, mas vai dar a mesma coisa, tá? Você tem uma análise dos deltas de temperatura do teu equipamento. Então, um delta menos outro delta dividido pelo primeiro delta, delta menos um outro delta dividido pelo LN, o log neperiano, da razão do primeiro e do segundo. Sempre vai ser isso. E qual o seu maior desafio? Descobrir quem são esses malditos deltas. E é isso que eu quero discutir com você. Então, para esse cara daqui funcionar, eu quero fazer aqui embaixo o desenho desse trocador. Ele é um trocador de correntes contrárias. Então, o que significa isso? Para esse cara, eu vou dizer que eu vou marcar aqui como se fosse a entrada do fluido quente, THI. Eu sei, portanto, que aqui vai ser o THO. E como é corrente contrária, eu sei que aqui eu tenho o TCI e aqui eu tenho o TCO. E como é que isso daqui funciona? O primeiro delta você vai associar ao THI e você vai olhar o lado do trocador. Então vai ser THI menos o TCO. Esse daí vai ser o primeiro delta. E o segundo delta vai ser o THO menos o TCI. Então, você tem que olhar os lados do trocador. Então, essa expressão aqui vai ficar como? Igual. Deixa eu ampliar. Ih, olha só que H feio. Não, vamos fazer isso bonito. Então, esse cara daqui vai ser THI menos TCO. Temos esses valores, que bom. THO menos TCI, dividido pelo log neperiano de THI menos TCO, dividido por THO, vamos dar mais um espacinho, menos TCI. Perfeito. E eu tenho esses valores aqui. Repara, se a gente tivesse escolhido utilizar, a gente não tivesse essas temperaturas e tivesse escolhido usar o método LMTD,
Isso daqui é nos levar a um método iterativo, porque você tem que chutar essas temperaturas, estimar essas temperaturas, verificar se o balanço está fechando e voltar. Tá? Então, o LMTD ele é maneiro quando você consegue ver as temperaturas, ter as temperaturas ou calcular essas temperaturas. E aí eu peguei e substituí, depois eu vou querer usar esse valor, mas isso daqui deu 43,2 graus Celsius. Repara que tem mais um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro, tá? Eu estou colocando aqui graus Celsius, mas aqui também em cima eu coloquei em graus Celsius. Todas as temperaturas estão em graus Celsius, mas a minha recomendação, tanto para olhar para a tabela de propriedade física, cara, passa tudo para Kelvin, tá? Não fica na preguiça não, tá? No final vai se pagar, tá? É mais jogo para você. Tá, vamos lá então. Agora a gente quer pegar e calcular os coeficientes de troca térmica. Então eu vou abrir aqui mais uma página e a gente vai começar esse assunto. Beleza, então. Primeiro vamos lidar com o escoamento interno e a gente tem que, antes de mais nada, verificar as condições em si do escoamento, se é laminar, se é turbulento, e para isso a gente calcula o número de Reynolds. Então vou pegar aqui, vou colocar o número de Reynolds, é igual, deixa eu dar uma ampliada para ficar mais bonitinho. O número de Reynolds ele é igual, e aí você tem que lembrar, o número de Reynolds, classicamente, é ρ vezes a velocidade, vezes o comprimento característico dividido pela viscosidade. Mas você sempre pode transformar isso utilizando a área de seção reta e a vazão, ou volumétrica ou taxa mássica. E eu vou fazer isso de uma única tacada. Então, por que eu vou fazer isso? Porque é muito conveniente para mim, uma vez que a gente tem as taxas mássicas. Então aqui eu vou pegar e vou calcular já o número de Reynolds usando a taxa mássica dividido por π diâmetro. Aqui é o diâmetro interno vezes a viscosidade. A gente já pegou esses valores, tá? E eu consigo calcular isso daqui, deu 14,050. Esse moço aqui ele é acima de 2,300, então eu sei que a gente está na faixa do escoamento turbulento. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Será que ele é escoamento turbulento em região de entrada ou plenamente desenvolvido? E eu não consigo fazer essa análise porque eu não sei o comprimento do tubo. Vamos para a tabela de correlações. Aqui eu tenho a primeira página, escoamento externo, não estou tão preocupado com isso agora, na verdade não estou nem um pouco preocupado. A segunda página do nosso formulário também é escoamento externo. E quando eu chego no escoamento interno, na terceira página, a gente começa a varrer as correlações e a gente vê a condição do comprimento de entrada, na situação em que ele é laminar, na situação que ele é turbulento. Então, se o valor de L sobre D for maior do que esse cara daqui, você sabe que está na região plenamente desenvolvida. A mesma coisa para cá, para o turbulento. Mas eu não tenho L. Então, o que eu posso fazer? No máximo, eu posso assumir agora que esse cara está plenamente desenvolvido. Tá? E isso tem um motivo. Tá? Na verdade, tem uma implicação justamente pelas correlações que a gente tem na tabela. Eu já sei que o sistema é turbulento e quando você olha para a tabela, eu tenho aqui um laminar, uma correlação laminar, 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 laminar. E as duas turbulentas que a gente tem disponível aqui para mim é de plenamente desenvolvido. Então, a gente não tem muito jeito a menos assumir isso para poder continuar com o problema. Só que lembra, no final você tem que conferir isso, tá? E quando chegar no final a gente discute sobre isso novamente. Mas aí eu olho para cá e me pergunto, tá, qual das duas correlações que você escolheria? Tanto faz. Se você sabe que o número de Prandtl está dentro da faixa e ele está dentro da faixa nas duas correlações, nas duas correlações o número de Reynolds também está válido, tá ótimo. Você pode usar ou a de cima ou a de baixo. Contudo, o que acontece? Essa correlação aqui de baixo vai te pedir
uma viscosidade avaliada na temperatura da superfície. Eu pergunto a você, qual é a temperatura da superfície? É uma complicação a mais para você, tá? Então, minha sugestão, sem pensar muito, olha para a primeira. Tá ótima essa correlação. O que falta para a gente? Descobrir quem é esse N aqui. Repare que o N também é uma condição em relação à temperatura média e à temperatura da superfície. E eu tenho um N igual a 0,4 ou N igual a 0,3, dependendo da situação. Aqui a gente está falando de um fluido em aquecimento. E, portanto, eu sei que a temperatura na superfície do tubo tem que ser maior que a temperatura média no tubo mais interior, né? O tubo que a gente está calculando, né? Do escoamento interno. Então, eu sei que é uma situação de aquecimento e esse cara daqui eu vou adotar 0,4. Então, eu vou pegar essa correlação daqui e levar lá para o papel. Então tá, estamos aqui no papel de volta e agora eu quero escrever a correlação no seu D igual a 0,023, Reynolds D a 4/5, número de Prandtl, e eu já sei que está aquecendo 0,4. A outra coisa que eu quero deixar marcado aqui, eu vou deixar em laranjinha, porque a gente adotou que isso daqui é plenamente desenvolvido. E a gente tem que checar. Que L feio. Ih, apagou meu O. Desenvolvido. Pronto. E eu vou pegar aqui, vou substituir os valores. O Prandtl a gente já calculou, o número de Reynolds a gente calculou, e esse cara daqui, quando eu faço as contas, vai dar 90. E eu sei que Nusselt é igual a H vezes o comprimento característico, que aqui é o diâmetro interno, dividido pela condutividade térmica. E o que eu relembro a vocês, cuidado, porque essa condutividade ela tem que ser daquilo que escoa, tá? Não é condutividade de sólido nenhuma, e isso daí é uma coisa que vocês sempre erram. Então, aqui você tem que pensar, é um processo convectivo, o Nusselt é característica convectiva e a condutividade térmica tem que ser daquele fluido que está escoando. E eu lembro para vocês, na primeira parte da matéria, sobre o número de Biot, que é muito, mas muito parecido, é um primo. Mas ele o número de Biot faz uma comparação entre convecção e condução, e naquele caso, a condutividade representa o sólido, tá? Então, é outro conceito. Nossa, na hora do desespero vocês erram, e esse erro aí é fatal. Não faça isso. Bem, com isso, eu tenho todos os valores e eu consigo calcular o HI. Esse cara daqui deu 2250 watt metro quadrado Kelvin. Perfeito, tá aqui. Agora eu quero pegar e calcular o escoamento interno anular. Deixa eu anotar aqui no cantinho. Então, escoamento interno. Só que agora a gente vai ver a região anular. Deixa eu botar espaço aqui pra gente. Bem, o que acontece nessa situação? Vamos para as correlações. Nas correlações, vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem as correlações para, na verdade, as condições, né, para a convecção em região anular, e a gente tem esses dois caras aqui associados à tabela 8.2 e esses dois caras aqui associados à tabela 8.3. Vamos ler a legenda, né? Sem preguiça. Esse cara daqui é caracterizado para completamente desenvolvido em condição laminar. E aí a gente tem que ver se a gente está em condição laminar. E esse moço daqui é para tubo circular em região anular, com uma superfície isolada e a outra considerando a temperatura constante. Isso é interessante, porque no nosso trocador de calor é sugerido que a superfície externa, né, a que entra em contato com o meio ambiente, com o ambiente, é isolada. Então essa tabela 8.2 passou a ser bastante interessante. Enquanto isso, quando a gente olha para a tabela 8.3,
ele é completamente desenvolvido, escoamento completamente desenvolvido, laminar, tubo circular com região anular, só que as duas superfícies têm, na verdade, um fluxo de calor especificado e constante. Não é o nosso caso. Então, eu vou mirar nessa região aqui, tá? Só que a gente ainda fica com uma dúvida. Por quê? Porque na nomenclatura que tem aqui, a gente tem esse núcleo I e esse núcleo O. O que ele significa? E para mostrar para você, eu vou voltar para o meu problema. Então, deixa eu voltar para cá. E o que vai acontecer? Nessa região anular, o fluido efetivamente vai criar camada limite sobre essa superfície e sobre essa superfície. Então, eu tenho dois coeficientes de transporte aqui. Na região associada ao diâmetro total da região anular e esse daqui associado à região do tubo menor. E quem eu quero? Eu quero esse cara daqui, tá? Porque é onde efetivamente está a região com troca de calor. Então, esse cara que eu vou mirar. Vamos voltar para lá. Perfeito. Como é que isso daqui é feito? A primeira coisa que a gente tem que verificar é que a gente tem que calcular tudo com o diâmetro hidráulico, inclusive o número de Reynolds. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, vou chegar aqui agora e vou calcular o diâmetro hidráulico. Ele é igual, na nossa nomenclatura, o externo, o diâmetro externo, menos o diâmetro interno. Isso daqui vai dar 0,02 metro. E agora eu quero pegar e calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds, ele é, classicamente, e aqui eu vou fazer a transformação, só para vocês verem, mas ela é ρ, a velocidade média de escoamento, vezes o diâmetro, aqui eu tenho que botar o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade. E o que eu tenho que fazer? A gente só pode avaliar essa velocidade média na região anular. E, portanto, a gente vai ter que fazer uma transformação aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse ρ, esse μ e esse diâmetro e eu vou reescrever. Ele vai ser, então, ρ dE menos DI dividido por μ. E a velocidade, eu vou dar um tratamento nela associando a taxa mássica. E a taxa mássica dividido pela densidade e multiplicado, na verdade dividido também, perdão, taxa mássica dividido também pela área de seção reta. E olha só, vou escrever. Então isso tudo aqui multiplicado por taxa mássica, essa é a região onde passa o fluido quente, dividido por ρ, π, e agora eu tenho que fazer uma ponderação entre a área total menos a área do tubo interno. Essa daqui vai ser a região anular. E o que eu vou fazer? Esse cara daqui, eu vou abrir, né, entre DE menos DI vezes DE mais DI. Vou fazer aqui, né, uma álgebra bem tranquila na realidade, mas eu vou poder reescrever esse número de Reynolds. Se você quiser, não precisa não, tá? Você pode fazer a conta com a primeira expressão, não tem problema algum. Eu estou fazendo de metido que eu estou hoje. mH dividido por π DE mais DI vezes a viscosidade. Tá? Calculando esse cara daqui, deu 56. Abaixo de 2.300 e, portanto, a vida é muito feliz porque a gente confirmou que está na condição de escoamento laminar, né? Só que eu não sei se é plenamente desenvolvido, se é condição de entrada, e eu vou assumir que esse cara daqui é plenamente desenvolvido. Então, não consigo fazer
a análise porque eu não tenho o comprimento total do tubo. Plenamente desenvolvido. E vamos lá, né? A outra hipótese que a gente vai colocar aqui, a gente vai considerar que a temperatura na superfície ela é constante. E essa daqui é uma hipótese bem plausível se você considerar a temperatura média, né, de entrada e saída para fazer os cálculos. Tá bem razoável. E vamos voltar lá para a tabela. Na tabela, você pode perceber o seguinte. O que tem aqui? O número de Nusselt que eu quero é o Nusselt I, porque é o da região mais interna. Esse O aqui é do coeficiente de transporte na região mais externa da região anular, né? E eu tenho o número de Nusselt decidido, calculado, por uma razão entre os diâmetros. E basta você pegar, calcular essa razão, mas muito provavelmente que esse moço aqui te entregue um valor intermediário. E não sei aonde, se vai ser por aqui, mas vai caber a você fazer as interpolações plausíveis, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos ver como é que vai dar isso daqui. Eu vou pegar aqui e vou calcular o DI dividido pelo DE. Esse cara daqui deu 0,56 e, portanto, vamos voltar lá, esse cara vai ter que ser interpolado aqui. Fiz a interpolação. Opa, escrevendo. Fiz a interpolação e o número de Nusselt deu 5,56. Tá? E, portanto, o coeficiente de transporte pode ser tirado diretamente do número de Nusselt usando o diâmetro hidráulico. E lembra, né? Esse cara daqui é do fluido que escoa por essa região. Isso daqui deu 38,4 watt metro quadrado Kelvin. Perfeito. Uma vez que a gente tem esses dois coeficientes, a gente pode pegar, vir aqui na expressão de U e calcular o valor dele. Tá? Esse valor, substituindo todo mundo, deu 37,8 watt metro quadrado Kelvin. Repara que na expressão do LMTD, tá aqui no cantinho, a gente tem todo mundo agora. A única coisa que está faltando é o comprimento. Então vamos fazer esse cálculo e finalizar o problema. Então aqui, ó, eu vou reescrever a expressão do LMTD, L igual a taxa de calor dividido por U PDI ΔTLM. E isso daí me entrega 66,5 metros. Essa daqui é a resposta. Bem, o que eu quero discutir sobre essa resposta? A gente está falando sobre 66 metros, tá? 66,5 metros. Isso é comprido, tá? Isso daí é grande, tá? Então, tem uma sugestão prática para esse projeto aqui. Talvez, sabendo, né? Na verdade, sabendo que o metro quadrado mais caro não é no Leblon, tá? Não é em Ipanema, é em plataforma, você quer equipamentos que sejam compactos. E para esse comprimento, a tua melhor aposta é montar um trocador de calor que faça um sistema em espiral, para você conseguir encaixar todo esse comprimento, né, ocupando menos espaço. Então essa daqui é uma ideia que pode ser interessante como regra prática da solução desse problema. E para finalizar, na verdade eu quero calcular os comprimentos. Eu quero verificar se a condição de plenamente desenvolvido está fazendo sentido ou não. Então, para isso, eu vou vir aqui para baixo, tá? E vou resgatar lá no formulário a expressão para me entregar isso. Então, eu tenho XFD sobre D é igual a 0,05 Reynolds D
número de Prandtl, e isso daqui substituindo deu, comi 3. 3,407. E quando eu pego esse comprimento que a gente obteve e divido por D, ele dá 2,660. E, portanto, esse cara daqui, ele está considerando já a condição de plenamente desenvolvido. Então, a consideração do plenamente desenvolvido. Ok. E isso fecha, então, o problema. Tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí com a solução desse problema. Tenha conseguido varrer um pouquinho também sobre a ideia dos cálculos de coeficientes em trocadores de calor. Tá? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like. Compartilha também aí para mais pessoas possam ver a solução desse problema. E nos vemos por aí na Escola de Química. Até mais.